Formas de alguém tornar-se sábia. Quantas formas? Pergunte para mim quais. Primeira forma é herdando. Na convivência social, no dia a dia. Se eu ficar 30 dias com o pastor Gilmar, no final dos 30 dias, eu vou ser uma pessoa melhor, mais sábia. O que nós devemos é trocar sabedoria. Eu vou herdar dele sabedoria e ele vai herdar de mim sabedoria. Mas existe uma segunda outra forma de alguém tornar-se sábio. A segunda forma é recebendo de Deus uma revelação. Por isso que na relação dos dons espirituais está o dom da palavra da sabedoria. São coisas que Deus revela que não se acha no livro. E é problema de Deus. Deus esconde as pessoas e dá os mistérios assim que você diz: meu Deus, procurei na Bíblia 110 anos e nunca vi isso aqui. Já vi esse texto 300 vezes e nunca vi isso. É que Deus dá a algumas pessoas essa capacidade, né? Então a sabedoria pode ser revelada. Mas existe uma outra possibilidade de recebermos sabedoria, que é exatamente estudando, pesquisando, lendo, se aprimorando. Então, se você deseja pesquisar, aprender, lá fora tem um material que vai te ajudar bastante. Tá certo? Deus abençoe. É um prazer estar com meu companheiro, é meu irmão escurinho que já estudou, né? O Gessé. Esse é um irmão que eu tenho. Ele demorou de sair do forno, né? Por isso que é assim, né? Mas é um menino de gente boa. E tê-lo comigo hoje aqui é um prazer. A sua esposa, a irmã Lene, e todas as outras pessoas que nos acompanham, a irmã Samila, o filho do irmão Gessé. Uma bênção de Deus para a minha vida, essas pessoas aqui em Teófilo Otávio. Amados, nós vamos ler um texto e eu vou pedir ao sonoplasta que melhore o meu som. Por favor, acabei de pregar lá na Assembleia de Deus, no culto das 17h30, das 18h30, acabei de pregar. A voz já não é mais a mesma, já estava cansado, mas o Marciano, ele aproveita você esmagado e termina de esmagar o resto. Advogado de brincadeira não. E ele pegou, me colocou para ministrar e eu estou só louco, né? Mas vai dar certo em nome de Jesus. Esse aqui é o capítulo 37. O sonoplasta vai me dar mais um pouco de agudo. Lá na roça a gente chama de estéreo. Glória a Deus. Um pouco mais de volume, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui é o capítulo de número 37. Glória a Deus. Ótimo. Deus abençoe. Esse aqui é o capítulo 37, a partir do versículo 1. Esse aqui é o capítulo 37. Eu quero agradecer publicamente ao meu amigo Escritor Marinho, menino de Deus, trabalhador. No dia que eu pastorear, que é o desejo do meu coração, eu vou levar Marinho para comigo, viu? Vou levar comigo para trabalhar. Porque com 2 obreiros igual a esse aí, meu irmão, estou milionário. Graças a Deus. Deus abençoe. Esse aqui é o capítulo 37. Quem achou, diga amém. Amém. Se você desejar me acompanhar em pé, faça isso em reverência a Deus e a sua palavra. Eu não vou demorar, tá? Uma reflexão, finalizando este culto missionário. Glória a Deus. Veja-se ao seu lado direito ou esquerdo se tem alguém que não trouxe uma Bíblia. Você vai gentilmente ceder a sua Bíblia para que todos possam participar da bênção da leitura. Eu não sei se minha voz caiu ou foi o som do pastor, mas alguma coisa aconteceu aqui.
Ezequiel capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém. Senhor Jesus, queremos ouvir a tua voz. Nesta última noite deste evento memorável, queremos que o teu Espírito conclua este evento segundo o desejo do Senhor. Continua falando conosco, ó Deus. Sei que tens projetos com esta mensagem, e eu quero repreender todo ladrão da palavra. Que todo o coração seja agora como um terreno fértil a receber esta poderosa semente. Coloque em nossos lábios o desejo de te glorificar durante a mensagem, que todos nós sejamos impactados pelo poder da tua presença, da tua glória e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar-se, dê uma olhada no vizinho da direita, da esquerda, e diga para ele: Deus vai falar com você. Aí depois você se assenta. Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, refletir acerca da seguinte mensagem: profetas ou missionários no cemitério. Missionário no cemitério. Eu não disse do, eu disse no. Profeta ou missionário no cemitério. Quem entendeu, repete comigo, por favor. Missionário no cemitério. Apenas 19 pessoas conseguiram repetir. Toda a igreja, 1, 2, 3. Missionário no cemitério. Estamos no ano 580 antes de Cristo,
Quando Deus levanta este homem por nome de Ezequiel, conhecido como o homem do ribeiro, e Ezequiel recebe esta nomenclatura de o homem do ribeiro, porque quando Israel fora levado para a Babilônia, Ezequiel estabeleceu a sua moradia junto ao rio Quebar. Por isso que ele é chamado na Bíblia de o homem do ribeiro. E no ano 580 a.C., Deus levanta este profeta com uma mensagem que tinha duas características. A primeira característica é que Ezequiel tinha uma pregação muito dura. Se Ezequiel estivesse vivo e pregasse as mensagens que ele escreveu, poucas igrejas teriam coragem de convidar Ezequiel, porque Ezequiel pregava parecendo que tinha uma marreta na mão. Ele entregava a mensagem de Deus de forma veemente, e Ezequiel entregava a palavra de Deus sem medo dos poderosos. Ezequiel era um pregador que não tinha preocupação da segunda agenda. Ele entregava a mensagem de Deus. Se fosse convidado outra vez, amém. Se não, amém também. A mensagem já havia sido entregue. Então a mensagem de Ezequiel tinha essa característica primária. Isso é uma mensagem de confrontação, de busca de arrependimento, de conversão de fato e de verdade. Mas além de ser uma mensagem dura, a mensagem de Ezequiel tinha uma outra temática, que era a mensagem de esperança. Interessante é que Deus chama Ezequiel dentro de um contexto extremamente complicado, porque o povo de Israel agora está no cativeiro babilônico, e Deus permite que a mulher de Ezequiel morra, literalmente. A mulher de Ezequiel morre, e Deus chega para Ezequiel e o proíbe de chorar. Obrigado. E o proíbe de passar o tempo de luto como sinal do que aconteceria com Israel por causa da bancarrota espiritual, moral e social que o povo de Israel havia agora se atolado. Aí você começa a ler todos os capítulos do livro do profeta Ezequiel, e eu te proponho a fazer isso a partir de amanhã. Estudar com afinco o livro do profeta Ezequiel, porque tem muitas mensagens para a igreja da sua atualidade. Ezequiel então vai escrevendo, vai convivendo. Ezequiel vai escrevendo do que ele está vendo no momento, dentro do seu contexto, e vai escrevendo coisas futuras do que iria acontecer com o povo de Deus. Mas agora nós estamos no capítulo 37 deste livro, que é exatamente o capítulo que narra a visão que Ezequiel teve de um vale de ossos secos. O interessante é que depois de tantas profecias duras, de tantas profecias de confrontação, agora Deus está dando a Ezequiel uma mensagem de esperança para aquele povo. Repetindo, eu preciso entender que a mensagem que Ezequiel está dando agora, no capítulo 37, é para o povo que está cativo, é para o povo que está sem pátria, é para o povo que agora está com as suas harpas pendurado no salgueiro. E as nações olham para este povo, chamado de povo de Israel, e diz assim: canta-nos uma canção. E este povo diz assim: como entoaremos uma canção a Deus em terra estranha? Aquele povo acostumado a louvar,
aquele povo que agora era conhecido como o povo de Iavé, como o povo de Deus. As outras nações olhavam para Israel e via em Israel a presença do Deus verdadeiro, mas esse povo agora está como um vale de ossos secos. Eu glorifico a Deus, porque Deus é o Deus que pune, mas mesmo punindo, Deus não tira dele, quando vai punir, a manifestação da sua graça. Mesmo Deus permitindo que coisas estranhas nos aconteçam, Ele não tira de nós a sua mão poderosa e graciosa. Eu conheço o ex-patrão, eu conheço o ex-patroa, eu conheço o ex-empregado, eu conheço o ex-marido, eu conheço o ex-mulher, eu conheço até ex-amigo, mas eu não conheço o ex-filho, eu não conheço o ex-pai. Você nunca viu, nunca vai ouvir alguém passar e dizer: ali vai o meu ex-filho. Ninguém vai dizer: ali vai o meu ex-pai, minha ex-mãe, porque não existe ex-pai nem ex-mãe. Se você não entendeu, eu vou explicar. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel no capítulo 37, para trazer uma palavra de esperança a um povo rebelde, Deus está dizendo: eu continuo amando vocês, eu continuo com propósitos definidos para vocês, porque vocês não deixaram de ser meus filhos. Mas eu vou levantar alguém, aleluia, porque Deus é assim. Deus não perde, companheiros. Essa ideia de dizer que todos estão corrompidos não é verdade. Essa ideia de dizer que todas as igrejas estão ruins, estão em fraqueza, em fracasso, não é verdade. Alguns estão dizendo que a igreja na Europa está falida, mas não é toda a igreja na Europa. Tem igrejas na Europa, por exemplo, que os crentes estão pisando em brasa, estão cheios da presença do Brasil, da presença de Deus. No Brasil, tem muitas igrejas que estão passando enormes problemas espirituais, mas tem muitas igrejas que estão caminhando assim com Jeová e fazendo uma grande obra para Deus. Eu sei que tem lugares no Brasil que você prega e ninguém sente nada. Você canta e o povo quase dorme no banco. Eu sei que existem muitas igrejas no Brasil que as reuniões, como eu disse ontem, mas parecem reuniões de clube. Mas eu sei também que existem muitas igrejas no Brasil que estão debaixo de uma unção, de um manto de unção poderosa, que está fazendo uma grande obra para Deus. Por que, pastor Manassés? Porque Deus não perde. Repete comigo: Deus não perde. Outra vez: Deus não perde. Dá uma sacudida nesse irmão que não deu glória a Deus ainda e diga para ele: o teu Deus não perde. Deus não perde, porque Deus tem sempre os seus remanescentes. Vou repetir porque você não deu glória. Deus tem sempre os seus remanescentes. Deus sempre tem as pessoas com as quais Ele pode contar. Deus sempre tem os seus pastores com os quais Ele pode contar. Deus sempre tem os missionários com os quais Deus pode contar. Deus sempre tem os seus pregadores e as suas pregadoras com as quais eles podem contar, porque Deus não perde. E o diabo fica vendo a hora de bater a cabeça no poste e terminar de arrebentar o resto da cabeça, porque Deus sempre surpreende o diabo, porque o diabo sofre de um problema de diarreia cerebral. Ele sempre vai, com o passar do tempo, imaginando que a igreja sempre
Sempre ele vai imaginando que a igreja caminhará para uma bancarrota e a igreja não mais vai se levantar. Aí Jeová, que tem os seus remanescentes, faz a igreja ficar de pé sempre. O diabo esqueceu de um diálogo que Jesus Cristo teve com seus discípulos. Diálogo esse que está registrado em Mateus capítulo 16, quando Jesus estava caminhando para Cesareia de Filipe, e de repente Jesus para e faz uma reunião e pergunta aos discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos dizem assim: a multidão está confusa. Uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Jesus tem uma palavra para vez e diz: de vós, quem dizer ser o Filho do Homem? Pedrão toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus toma a palavra uma vez e ele diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi minha carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Pois eu também te digo que tu és Petros. Pois eu também te digo que tu és uma pedrinha. A palavra Pedro não é nome, é um apelido. O nome dele era Simão. Simão Pedro. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Petros. Pedrinha pequena. Lasquinha de pedra. Aqui a teologia católica apostólica romana se embaraça respeito às pessoas da igreja católica que aqui estão. Mas aqui a teologia católica se embaraça porque dizem que Pedro é o primeiro papa, que a igreja foi fundada sobre Pedro, e não é verdade. Jesus não seria irresponsável para fundar a sua igreja sobre uma fagulha de pedra, sobre um homem qualquer. Ele não seria responsável por isso, sabendo quanto a sua igreja missionária iria sofrer os levantes de Satanás. Ele olha para Pedro e diz assim: pois eu também te digo que tu és uma pedrinha, uma lasquinha de pedra, como diz a Bahia. Pois eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra, não é mais Petros, é pedra. Eu te digo que tu és Petros, pedrinha pequena, e sobre esta pedra, rochedo grande, porque isso é o que significa a expressão pedra no original grego. Sobre esse rochedo grande, essa rocha maciça, que rochedo é esse? A citação que Pedro acabara de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Sobre essa grande rocha eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és uma pedrinha pequena, mas eu estou edificando a minha igreja sobre uma rocha maciça, que sou eu mesmo, e eu tenho uma promessa a fazer à minha igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A proposta do diabo é fazer a igreja se burlar. A proposta do diabo é fazer a igreja se prostrar, mas não vai conseguir. A igreja não está sobre um tapete, a igreja não está sobre a areia, a igreja está sobre uma grande rocha, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É o mundo batendo e a igreja de pé, é o mundo espancando e a igreja de pé, é o mundo caluniando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia. Alguns irmãos da igreja lá sabem que eu faço direito, e uma irmã outro dia me veio me perguntar, preocupada, quando estava essa questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, e que o PT iria fechar igrejas, e tem uma confusão, uma velhinha
veio de cabelos brancos, pastor Anasélio, o senhor que estuda direito, é possível haver alguma violação da nossa lei e fechar os templos das igrejas evangélicas? Eu olhei para ela e disse: minha amada, a Constituição, no seu artigo 5º, preconiza dizendo que temos liberdade constitucional de culto, não é? Ninguém tem que se meter com isso, mas as coisas são interpretadas pelo STF e possa ser até que seja violada, uma hora para outra aí, esse nosso direito de culto. Mas fique Deus preocupada, amada, porque a igreja de Deus, ainda que qualquer partido de direita ou de centro-esquerda, ou seja lá o que for, ainda que feche os templos, não pode parar com a marcha da igreja. Se tomarem o nosso som, a gente vai no microfone. Se tomarem os nossos bancos, a gente flutua de pé. Se fecharem os templos, a gente fica para a praça, no meio da rua, dizer que Jesus é Senhor, que Jesus é Senhor. A igreja vai permanecer de pé. Aleluia! Eu não sei se pode, mas se puder, da hora que eu estou vendo nada de 10 minutos, não diga para ele: você vai continuar de pé. Diga para ele: você vai continuar de pé. Independentemente das agruras, dos levantes, que o poder estatal, o poder religioso possa tentar levantar contra o povo de Deus, porque esta é a promessa de Deus. Vejam, senhoras e senhores, que no versículo de número 7, versículo de número 10, o texto finaliza a leitura, não o capítulo, mas a leitura que fizemos nesta noite, e o texto vai dizer: e profetizei, como ele deu ordens. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deixa eu dizer uma coisa para você da glória, para que Deus seja glorificado, e o diabo e os demônios que estão ouvindo esta mensagem fiquem todos com dor de cabeça. A igreja, ela sempre esteve nos montes, e a igreja sempre esteve nos vales. É normal, basta você estudar a eclesiologia, a doutrina da igreja, basta você estudar a história da igreja, que você vai ver sempre: ora a igreja está nos montes, ora a igreja está nos vales. Mas uma coisa que alegra a minha alma é que ou a igreja está nos montes, ou a igreja está nos vales, Jeová sempre estará com a igreja. Ou a igreja, aleluia, ou a igreja está nos vales, lá embaixo espiritualmente, ou a igreja está no cume do monte espiritualmente, Jeová sempre vai estar com a igreja. E se a igreja estiver fraquinha lá embaixo, a promessa é esta: eu sempre vou fazer a minha igreja como um exército poderoso. Eu disse ontem aqui e vou repetir para você memorizar. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. E quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos, a Bíblia está dizendo que Deus tem 3 tipos de exércitos. O primeiro exército de Deus são os anjos, miríades e miríades de anjos. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele pode mandar um anjo. Deixa eu abrir parêntese: eu não sou angelólatra, eu não adoro anjos, mas eu entendo que os anjos primeiro foram feitos por Deus para adorá-lo. Segundo, os anjos foram feitos também para livrar a igreja, porque os anjos fazem parte do exército de Deus. Eu não acredito que cada crente tenha um anjo da guarda. Pois bem, mas pastor, eu não tenho um anjo que anda comigo todo dia. Não, a Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa. O texto é acampar. O texto
morar. Acampar é diferente de morar. Acampar se acampa por período determinado, que é diferente de morada fixa. O anjo do Senhor acampa, ou seja, se eu precisar, Jeová manda um anjo, e é rápido, pastor, é rápido, não dá para calcular. Se você estiver à beira de um precipício, Jeová só dá, opa, vai lá, e o anjo pode chegar e operar aquilo que Deus designou. Mas, olha, os anjos existem para glorificar a Deus. Anjos da Bíblia, basta você folhear a Bíblia e você vai perceber que Deus sempre usou anjos para fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque os anjos fazem parte do exército de Deus. A segundo exército de Deus é a natureza. Salmo 148 diz assim: louvai o céu e a lua, louvai estrelas luzentes, louvai todos os seus exércitos, porque Ele os mandou e foram criados. A natureza também faz parte do exército de Deus. Me lembro agora que mais ou menos uns 10 anos atrás, 10 anos mais ou menos, eu estava em um local quando a missionária que estava trabalhando na Índia mandou um recado: pastor Anassés, diga à igreja brasileira que ore pela Índia, que ore por parte da África, porque se a ONU, a Organização das Nações Unidas, não tomar uma providência, vão matar todos os missionários que estão chegando na Índia. Eles estão levando os missionários para as montanhas e matando os missionários. Vai sair de homicídio para genocídio. Muitos missionários estão morrendo por amor a Jesus. Diga, igreja. Aí eu comecei a viajar. Aonde eu passava eu dizia isso: vamos orar, porque estão matando os missionários na Índia. Viajei muito, pregando e dizendo isso. Aí, um dia, você sabe que a Índia tem 33 milhões de deuses. Na Índia se adora vaca. Na Índia, a vaca não pode ser contaminada, porque a vaca é considerada um deus, uma deusa. Lá eles são panteístas. Tudo é Deus para eles. Lá eles são vários teístas. Eles são politeístas. Eles adoram vários deuses. E nós começamos a orar. De repente, Jeová não precisou mandar um anjo. Jeová só deu um grito na natureza. Aí as placas tectônicas, a não sei quantos metros abaixo da terra, deram uma sacudida lá embaixo. E houve aquele tsunami. E eu vi pela televisão com esses olhos que a terra não vai comer, porque eu vou subir no arrebatamento com vocês. Eu vi um monte de deuses sendo submergidos nas águas, porque Jeová usou a natureza para dizer que não há outro Deus, Senhor. Deus tem os anjos, Deus tem a natureza, mas Deus tem um terceiro exército poderoso. E o terceiro exército poderoso que Deus tem está aí no membro deste exército. Está aí do seu lado o soldado deste exército. Dá uma olhada do lado direito, do lado esquerdo, ele está ali, tá? Ele não está com roupa de soldado, porque as armas dele não são carnais, são espirituais em Deus. Tem coragem de orar desse nome que não deu glória a Deus ainda? Dizer para ele que você faz parte do exército de Deus. Tem coragem de dizer isso. Você faz parte do exército de Deus. Só tem algo fantástico. Eu não segui o exército, e meu pé torto. Não segui. Me colocaram lá com a roupa, sua roupa de baixo, e disseram assim: está dispensado. Aí procurei saber depois, porque o pé é torto, não dá.
Eu não servi o exército, mas eu sei que no exército tem uma parte da divisão, que ajuda vocês que são militares, chamada de infantaria. Não é? Qual é o nome? A palavra infantaria vem de infantil. Vai aprender, mano. Infantaria vem de infantil. Agora pergunta para mim por quê? Por quê? Não, fraco, assim não respondo não. De novo, por quê? Por quê? Agora eu respondo. Na antiguidade, quando os exércitos iam se degladiar, lutar, alguns exércitos espertamente pegavam as crianças e colocavam as crianças à frente do exército. Pegavam os infantis, infantaria. Pegavam os infantis e aí os colocavam do exército. Para quê? Para o outro exército olhar e dizer assim: ô gente, não atira não, só tem criança, só tem infantis. Aí quando as crianças iam marchando e o outro exército sendo enganado, o exército aqui dava uma volta e pegava traiçoeiramente o exército, enquanto era enganado pelos infantis. De onde vem a palavra infantaria. Isto é, você nem ser inteligente para entender que isso é uma covardia. As guerras eram vencidas de forma covarde. Mas a Bíblia diz que Deus tem vários nomes. Um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a minha justiça. O outro nome de Deus é Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. O outro nome de Deus é Yahvé ou Jeová Raá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outro nome de Deus é Yahvé Nissi, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Mas o outro nome de Deus é Yahvé ou Jeová Sabaoth ou Sabaote, que significa: eu sou o Senhor dos exércitos. Segura, não dá glória a Deus agora não. A expressão Jeová Sabaoth, no sentido original literal do termo, significa aquele que vai à tua frente. Enquanto os exércitos colocavam as crianças para morrerem, para enganar o outro, Jeová brava do céu e diz assim: esse problema de covardia eu não tenho, porque quando eu mando é porque eu já vou na frente. Porque quando eu ordeno é porque eu já vou na frente. É por isso que você está de pé, queridão. É por isso que a sua casa está de pé, queridona. É por isso que o seu ministério está de pé, meu amigo. Não é porque você é bom, não é porque você é extraordinária. É porque você faz parte do exército, que o capitão é ele que vai na frente. Aleluia! Ele que vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando o espinho, ordenando anjos para lutar por nós. É por isso que a igreja vai permanecer de pé. Fechei a Bíblia para a gente ir para casa, pelo menos eu. Houve uma época que o diabo entrou no homem na China por nome de Mao Tse Tung. Quem já leu a história sabe, história secular sabe o que eu estou falando. E este homem, por nome de Mao Tse Tung, ditador chinês, déspota, tirano, disse assim: vou colocar um ponto final da história da igreja na China.
Depois que eu fizer o que desejo fazer, ninguém mais vai falar sobre a igreja. Nunca mais. Então, Mao Tse Tung reuniu na Praça Vermelha da China todas as Bíblias dos crentes, pegou seu exército e saiu de casa em casa. É crente? Sou. Cadê a Bíblia? Juntaram um monte de Bíblias dos crentes, tocou fogo nas Bíblias da Praça Vermelha da China e matou todos os pastores da China Vermelha. Todos foram mortos por Mao Tse Tung. Um determinado dia, Mao Tse Tung chamou todas as suas confederações, chamou o seu exército e disse: acabei! Não tem mais igreja na China. Destruiu o cristianismo na China. Ninguém nunca mais ouvirá falar da igreja. Beleza. Anos depois, houve uma conferência pentecostal em Toronto, no Canadá. Quem dirigia o culto, a conferência, era o reverendo Singer. E ele, dirigindo o culto, fez o que nós fazemos, apresentando as pessoas. Onde estão as pessoas de tal lugar? Sejam bem-vindos. E o reverendo Singer começou então a perguntar: onde estão os irmãos representando o Brasil? E um grupo de brasileiros levantaram as mãos. Onde estão os irmãos dos Estados Unidos da América? Os irmãos levantaram as mãos. E na Coreia? Tem. Da Bolívia? Também. Reverendo Singer foi apresentando várias confederações de todas as partes do mundo. Aí ele lembrou da China e o que Mao Tse Tung havia feito com a igreja lá. E ele titubeou em perguntar, mas ousadamente perguntou: porventura, existe algum representante da China Vermelha entre nós? E houve um silêncio de mais ou menos uns 10 segundos. Todo mundo olhando. Novamente ele pergunta: porventura, existe algum representante da China Vermelha entre nós? E na penumbra do silêncio, levanta-se uma senhora de 82 anos de idade, com os cabelinhos brancos, com os olhinhos puxados, levanta-se no meio da turma, da multidão, pega no bastão dela e vem ela devagarinho, devagarinho. Ninguém entendeu nada. Lá vem ela devagarinho, 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 passando no corredor da igreja. Chega diante do altar, em inglês, olha para a reverendo Singer e diz assim: eu quero dar uma palavra, por favor. Aleluia. Muito educadamente, reverendo Singer, por gentileza, diáconos, tragam ela aqui. Pegaram a irmã, a conduziram no centro do culto, e ela pegou o microfone e disse assim: 82 anos de idade, o evangelho na China não morreu. O diabo entrou em Mao Tse Tung, queimou as nossas Bíblias, matou os nossos pastores, disse que tinha destruído o exército de Deus, mas a igreja continua de pé. Enquanto ele matava os nossos esposos e pastores e queimava nossas Bíblias, nós mulheres voltávamos nas bicicletas, pegávamos folhetos, saímos das aldeias dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. A igreja continua de pé. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. A igreja é um exército poderoso que vai parar com a sua marcha. O Senhor quer te usar neste exército. O Senhor quer fazer uma grande obra em tua vida neste exército.
Mas quem estiver dentro deste exército tem uma promessa: as portas, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Deus nessa reunião aqui presente, me traga essa palavra de esperança para esta igreja. Aleluia! Aleluia! Pode nos caluniar, pode falar mal de nós, pode inventar leis, mas esta igreja vai continuar de pé. A igreja vai continuar de pé. Nós te glorificamos, Deus. Eu sei que você quer adorar, então adore ele. Adore a ele, porque você vai continuar de pé. Independente se você está no monte ou nos vales, você vai continuar de pé. Alegrai-vos, que é fácil. Nós estamos em tua presença, Senhor. Nós te glorificamos, porque ainda que haja vários ossos secos no vale, a tua promessa é de que poderoso exército sempre vai se levantar. Senhor, tem pessoas aqui que estão se sentindo como ossos, sem alegria, sem base, sem estrutura. Mas eu oro agora por ela. Oh, aleluia. Abraça a alma desta pessoa agora, Senhor. Espírito Santo, meu amigo, faça essa pessoa sentir o calor da tua presença. Jesus, estenda a tua mão agora para essa pessoa que está caída. Ela tem uma chamada da tua parte, mas está desestimulada, desestimulado. Glória a Deus. Mas vem agora, Espírito Santo, e brada uma palavra de esperança no coração dele, no coração dela. Espírito Santo, meu amigo, faça esta mensagem produzir efeitos continuamente em cada coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder, meu amigo, dê um abraço a pelo menos 5 pessoas e diga para ele assim: ó, nós vamos continuar de pé. Faça isso. Dê um abraço a pelo menos 5 pessoas e faça isso com a autoridade de Deus. Nós vamos continuar de pé. Faça isso. Vamos continuar de pé. Direito, lado esquerdo. Se tem alguém que não faz parte deste exército, mas que nesta noite quer se inscrever nele, mas para entrar nesse exército tem que passar por Jesus, não tem jeito. Tem alguém esta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Você que ouviu louvores, você que ouviu esta ministração, onde está você que quer entregar a sua vida a Cristo? Dá um sinalzinho assim, dizendo: eu quero. De
hoje não passa. Uma criança, um adolescente, um moço, uma moça, o Senhor ou a senhora que quer ter esta experiência de salvação com Deus, eu estou te chamando para ser religioso. Religioso você já é. Te convido para ter experiência profunda com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja aí, irmão, do seu lado direito, do lado esquerdo. Se não tem um amigo, uma amiga, converse com ela, converse com ele. Pergunta se ele não quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém? Dá um sinal assim, dizendo: eu quero Jesus. Se não tem, eu quero dar um abraço em vocês. Posso? Quero dar um abraço em vocês. Pode ou não pode? Pode. Se não vem aqui mais não, viu, pastor Juma? O povo aqui não gosta de um abraço para o pastor só porque eu estou suado. Mas eu tomei banho, tá? Abre os braços assim. Abre o braço. Feche os braços. Receba o meu abraço pastoral, fraternal, sabendo que fazemos parte de um exército que sempre vai ficar de pé. Amém. Só por um minutinho só. Glória a Deus.